Amados irmãos, oi, tudo bem com vocês? E amados amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos falando das áreas que Jesus abrangeu com o seu ministério de sumo sacerdote. E hoje nós estaremos falando da sexta área. Ele diz assim, Jesus vive para sempre, a fim de interceder continuamente no céu por todos aqueles que pela fé por ele se chegam a Deus. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso mediador. E eu quero ler para você aqui em Hebreus 7, versículo 25, que diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, que privilégio! Olha o que a palavra do Senhor diz: vivendo sempre para interceder por eles, ou seja, vivendo sempre para interceder por nós. Antes de entrar no assunto, nós vamos orar. Meu Senhor querido, muito obrigada, Senhor, por termos chegado ao final desse estudo. Nós te louvamos por essa preciosa palavra. Nós te agradecemos pelo teu precioso amor. Deus, muito obrigada. Obrigada por ter dado teu único filho por nós. Nos perdoa. Perdoa os nossos pecados. Jesus, muito obrigada por ser o nosso mediador, por ser o nosso intercessor, que está sentado à destra do seu Pai, intercedendo por nós. Nós somos felizes por ter o Senhor como nosso Salvador. Nos sustenta nos teus caminhos. Não deixe que a gente se desvie dos teus caminhos. Traz mais almas, Senhor, para o teu reino. E que esse vídeo possa alcançar pessoas, possa salvar pessoas, porque é a tua palavra que está sendo pregada aqui. É falando do teu amor, o amor que salva. Obrigada por tudo. Fica conosco. Abençoa, Senhor, este canal. Abençoa tantos quantos assistirem esse vídeo, juntamente com as suas famílias. Abençoa também o meu lar e a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da última área, sexta área, que o ministério de Jesus abrangeu como sumo sacerdote. Aqui diz que Jesus vive para sempre, a fim de interceder continuamente no céu por todos aqueles que pela fé por ele se chegam a Deus. Pode salvar tantos quantos se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Cristo, ele vive no céu, na presença do Pai, está sentado à direita do seu Pai, e ele intercede. Jesus permanece intercedendo por nós. Em Romanos 8, versículo 34, diz assim, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pelo ministério de intercessão de Cristo, nós experimentamos o amor e a presença de Deus. Pelo ministério de intercessão de Cristo, nós encontramos graça e misericórdia e nós somos ajudados em qualquer tipo de necessidade. Eu quero ler para você em Hebreus 3, versículo 16, que diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 3, versículo 16. Nós recebemos ajuda em qualquer tipo de necessidade. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus, ele nos ajuda nas tentações. Lucas 22, versículo 32 diz assim: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui Jesus fala de Pedro. Jesus diz a Pedro que Satanás pediu para cirandar com ele como os trigos. Cirandar com Pedro, o homem que andava com Jesus. Aí Jesus disse: Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Imagine aí, se Jesus rogou para que a fé de Pedro não desfalecesse, um Pedro que andava com Jesus. Imagine nós que cremos em Jesus pela fé. Imagine, Satanás ele pediu para se andar com Pedro. Satanás pediu para mexer lá com a estrutura de Jó. Imagine nós. Mas que bom que nós temos um mediador, um intercessor, que intercede por nós à destra de Deus. E se não fosse a intercessão de Jesus, não sei o que seria de nós. Jesus, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Hebreus 4, versículo 15 diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus conhece a fraqueza do homem, porque ele em tudo foi tentado. Ele conhece o que nós passamos. Ele conhece, mas ele não pecou. Então, nós temos um Jesus que nos ajuda em nossas fraquezas. Hebreus 5, versículo 2 diz assim, E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Como eu falei para você no vídeo anterior, Jesus deixou tudo, sua glória, sua posição, suas riquezas, seus direitos, seus atributos, se fez homem, conhecendo as nossas tentações, para que pudesse, no nosso momento de dificuldade, saber o que nós estamos passando. Experimentou da fraqueza humana, mas não pecou. Mas ele experimentou, adquiriu experiência. Ele sabe quando estamos com dor, ele sabe quando estamos angustiados, ele sabe quando estamos sendo tentados. Ele conhece. Por isso, ele nos ajuda. Por isso, ele intercede ao Pai por nós. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que Jesus nos ajuda quando nós pecamos. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Jesus nos ajuda com os nossos pecados. É confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E também Jesus, ele nos ajuda nas provações. Eu quero ler para você em Romanos 8, alguns versículos que diz, olha, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica.
Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo que nós recebemos está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A intercessão de Cristo como sumo sacerdote é essencial para a nossa salvação. Sem a intercessão, sem a sua graça, sem a sua misericórdia, nós com certeza nos afastaríamos de Deus, voltando a ser escravos do pecado. Mas Jesus ora. Quando Jesus intercede, Ele está orando por nós, para que nós não venhamos fracassar na nossa fé. E Deus é fiel para nos perdoar os nossos pecados e para prover o escape para as tentações. Eu quero ler para você aqui em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 13, que diz, olha que lindo, gente. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Posto que Cristo é o nosso único mediador e intercessor no céu, somente Jesus. Não tem como os anjos intercederem por nós, não tem como os santos falecidos intercederem por nós. Isso é antibíblico, isso é inútil. Confia em Jesus, se entrega a Jesus. Somente Ele é o teu advogado, somente Ele é o teu mediador, o teu intercessor, o sumo sacerdote. Somente Jesus efetuará por fim a salvação plena do ser humano. E para encerrar esse conjunto de vídeos onde nós falamos das áreas, as áreas que o ministério de Jesus abrangeu como sumo sacerdote, eu quero ler para você Hebreus 9, versículo 28, que diz assim, ó. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? Então, eu quero te agradecer. Obrigada por acompanhar este canal. Curte, compartilha, comenta, envia para mais pessoas, porque é a palavra de Deus. Nós todos precisamos da palavra de Deus. É um prazer estar com vocês. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém?